Olá. Olá, seja muito bem-vinda. A professora Renata Castro é graduada em Medicina pela Universidade Federal Obrigada. Fluminense, é da casa. Concluiu a residência em Clínica Médica no Hospital Geral de Nova Iguaçu, do Ministério da Saúde. É especialista em Medicina do Exercício e Cardiologia, títulos de especialista emitidos pelas respectivas sociedades. Mestre em Cardiologia pela UF, doutor em Fisiopatologia Clínica Experimental na área de Cardiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-doutor em Cardiologia pela Universidade de Harvard, na área de insuficiência cardíaca, de exercício. Completou o curso de atualização e controle cardiovascular integrado humano na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e o curso de ética na Academia Olímpica Internacional, na Grécia. Coordena pesquisas em cardiologia clínica e do exercício na Universidade de Nova Iguaçu, no Hospital Naval Marcílio Dias, e ainda é pesquisadora associada do Serviço de Insuficiência Cardíaca Avançado de Brigham and Women's Health da Harvard University e do Laboratório de Ciências do Exercício da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, a professora Renata trabalha na Universidade de Nova Iguaçu como professora convidada também do nosso programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e é médica da Clínica de Cardiologia do Hospital Naval Marcílio Dias e coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Care Club do Rio de Janeiro. Professora Renata, é um enorme prazer recebê-la aqui conosco nessa oportunidade. Nós ficamos muito felizes com o aceite ao convite. Muito obrigada. A palavra está com você. Bom, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou egressa, né, da pós-graduação e, enfim, tenho muito prazer sempre em estar compartilhando com vocês o meu trabalho atual, as coisas que eu venho fazendo. Então, queria agradecer o convite à Cristiane, à pós-graduação, ao Cláudio. E, enfim, vou passar aqui a minha apresentação, só que eu estou sem acesso ao compartilhamento de tela, Cristiane. Não sei se você consegue habilitar para mim, você ou alguém. Só um minutinho. Tá, joia. Obrigada. Já foi. Pronto. Eu vou colocar aqui. Pronto. Bom, acho que todos estão vendo a minha tela. Esse é o tema que coube a mim, né? Nada mais relevante do que a gente falar um pouco mais sobre Covid, ainda mais agora nesse momento que os números, pelo menos aqui no Rio, estão aumentando. Então, é um tema que eu acho que vai ser de interesse da grande maioria das pessoas. O tema que me foi solicitado foi sobre a segurança para realizarmos esportes durante a pandemia do Covid-19, né? Antes de eu entrar efetivamente na questão do Covid, a gente precisa relembrar que nós chamamos de um conceito fundamental em medicina do esporte, em fisiologia, em treinamento físico, que é a diferença entre atividade física, exercício e esporte. E eu trouxe esse conceito fundamental, porque se a gente prestar atenção aqui no meu título, né, tá? O desafio dos exercícios com a segurança para realizarmos esportes. Apesar de a gente usar esses termos como sinônimos, na verdade eles fazem parte de uma mesma gama de situações, de atividades, mas eles têm algumas especificidades. Então, quando a gente fala de atividade física, nós estamos falando sobre qualquer movimento corporal, qualquer situação em que existe contração muscular e automaticamente para ter contração muscular existe gasto energético. Então, isso é atividade física. Dentro da atividade física existe um subgrupo que é o exercício. O que é o exercício? É a atividade física realizada de forma intencional com o objetivo de melhorar a performance ou a saúde. Então, percebam que no exemplo aí, né, a gente tem como atividade física varrer a casa. O exercício já tem um rapaz na esteira. Então, é uma atividade mais sistematizada. E dentro ainda do exercício, nós temos o esporte, efetivamente. E o esporte é o exercício realizado seguindo regras e com objetivo de competição.
Então, essas são as diferenças, tá? Então, por mais que muitas das vezes nós utilizemos esses termos como sinônimos, eles são diferentes. E quando a gente fala em liberação para a prática esportiva, essa liberação exige alguns cuidados a mais do que a liberação para a prática de exercícios. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, a gente está falando sobre Covid, sobre pandemia, e logo no início da pandemia, eu publiquei esse artigo. Eu realmente entendi aquele momento, né, que na época achava-se que ia ser um momento, e agora já virou quase um ano inteiro, como uma janela de oportunidade para finalmente implementar a reabilitação cardíaca remota. Quando a gente fala de reabilitação cardíaca, a gente está falando de treinamento físico supervisionado. Supervisionado por quem? Supervisionado por um médico, um profissional de saúde específico, capaz de identificar e atender as emergências que podem estar relacionadas ao momento de treinamento, momento de maior demanda miocárdica em um indivíduo já com doenças cardíacas. Então, esse a ideia principal, né, da reabilitação cardíaca, é permitir o treinamento físico com segurança, ou seja, maximizar os benefícios do treinamento, mas também ter segurança. E, na verdade, o conceito de reabilitação cardíaca, ele vem da década de 60, da década de 70, quando o tratamento da doença coronariana, que é o principal motivo da gente ter paciente na reabilitação cardíaca, num momento que a doença coronariana tinha um tratamento completamente diferente do de hoje em dia. E eu sempre me questionei, né, por que a gente já tinha avançado tanto em relação ao tratamento da doença coronariana e continuava com moldes, com modelos tão antigos em relação à reabilitação cardíaca. E quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora a coisa vai mudar, porque o que vai ser menos ruim? Deixar esses pacientes treinarem em casa com a orientação do médico, do fisioterapeuta, do profissional de educação física, mas em casa, sem ter ali alguém, né, de plantão, vendo se vai acontecer alguma emergência, ou deixar esses pacientes em casa sem treinar. E esse foi o questionamento desse artigo logo no início, e a gente percebe que de lá para cá saíram diversas publicações corroborando a segurança agora da reabilitação domiciliar. Então, esse foi um salto grande para quem trabalha com reabilitação cardíaca, poder manter, né, esses pacientes em treinamento, a despeito de todo o medo que se tinha em relação a atividade física não supervisionada para determinados grupos de pacientes considerados como de maior risco. Mais para frente, logo em seguida, nós publicamos, e aí quando eu estou falando nós, sou eu, o João Gifone, que é mestrando do programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares, e a Roberta, que é outra pesquisadora, e nós publicamos esse artigo mostrando, né, como a atividade física, né, como o treinamento poderia ser benéfico para ajudar, não só em uma pandemia, que era a pandemia que estava todo mundo prestando atenção, que era a pandemia do Covid, mas também numa outra pandemia que já está aí há um tempão e, enfim, alguns falam, mas está por aí, que é a pandemia do sedentarismo. Então, a atividade física, o treinamento poderiam, sim, ajudar nessas duas pandemias. E hoje a palestra é sobre liberação para treinamento físico, né, em tempos de pandemia, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala de reabilitação cardíaca, quando a gente fala de necessidade de avaliação pré-participação, o que a gente está querendo é o seguinte: a gente está querendo um treino ótimo, né, um treino melhorado em relação a seus benefícios, mas um treino seguro. E no início da pandemia falava-se muito sobre o Covid, a relação com o pulmão, mas logo em seguida nós começamos a ver que existia sim um tropismo, né, da infecção. Eu não estou nem falando do vírus, tá? Que eu já vou mostrar quais são os mecanismos de agressão cardíaca, mas existia uma relação, né, um acometimento muito importante do coração nos indivíduos infectados pelo Covid-19. E esses mecanismos são diversos, como nós estamos vendo aqui. É claro que quando a gente fala de uma infecção viral,
gerando uma alteração cardíaca, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é miocardite. E sim, miocardite é uma das possíveis formas de agressão cardíaca num paciente infectado pelo Covid-19. Mas a gente não pode esquecer de outras situações que também vão gerar risco cardíaco, cardiovascular para esses pacientes, como miocardiopatia por estresse. Houve casos, né, descritos de miocardiopatia, né, do tipo de Takotsubo em pacientes infectados pelo Covid-19. O choque cardiogênico, que reduz a perfusão miocárdica e pode gerar isquemia pelo choque cardiogênico, a própria resposta inflamatória sistêmica, a tempestade de citocinas, a necrose de áreas miocárdicas por hipoxemia profunda gerada pela alteração pulmonar, a necrose miocárdica e fibrose por infarto, por trombose de coronárias, as arritmias induzidas por drogas, e aí, né, muito se falou sobre a cloroquina, e não esquecer também da febre, que é um mecanismo desencadeador de arritmias em diversas situações, e aqui está descrita a síndrome de Brugado. Então, quando a gente fala de Covid e coração, é muito mais do que miocardite, é muito mais do que agressão direta, não que isso não seja importante, mas muito mais do que agressão direta do vírus ao coração. E aí, conforme a gente foi entendendo mais sobre a fisiopatologia da agressão cardíaca nos pacientes infectados pelo Covid-19, foi se vendo, né, que esses pacientes que tinham acometimento cardíaco tinham um pior prognóstico. E esse aí é um exemplo de um paciente nosso, um paciente que o João Gifone acompanhou, e está para publicação esse caso, que foi um rapaz de 36 anos, sem comorbidades conhecidas, que interna num hospital geral na Baixada Fluminense com quadro de Covid-19. E aqui é o strain, tá? Mesmo para quem não está acostumado com esse tipo de análise ecocardiográfica avançada, o que se esperaria dessa imagem é que ela fosse bem vermelhinha, tá? Seria toda vermelhinha. Isso aqui, no primeiro dia de internação, o paciente estava fora de ventilação mecânica, estava relativamente estável. E 2 dias depois, né, no terceiro dia de hospitalização, a gente já vê um strain completamente alterado, tá, com uma piora importantíssima da função ventricular desse paciente, e o paciente vem a óbito logo em seguida. Então, esse é um exemplo, mas nós vimos diversos casos assim, com evoluções catastróficas do ponto de vista cardíaco, de pacientes até sem comorbidade, como era o caso desse, em vigência de infecção pelo Covid-19. E aí, muito se comentou sobre vale a pena ou não vale a pena treinar durante a pandemia, porque como é que vai ficar a sua imunidade? O exercício, a atividade física melhoram a imunidade ou pioram? E a gente tem que entender um pouco, né, do momento que a gente estava está vivendo, onde tem uma tempestade, né, uma enxurrada de informação, e às vezes informações geradas com base em leitura, em artigos científicos, mas por pessoas que não conhecem o método e a aplicabilidade de resultados de pesquisa. Então, acho que nesse aspecto, ter esse conhecimento que se espera, né, de um aluno que faça uma pós-graduação estrito sensu, como é o caso aqui, é extremamente importante. Então, por que essa discussão, exercício vale ou não vale a pena? O que tem a ver com a imunidade? Aí você tem que ler os estudos que falaram que melhora a imunidade e que piora a imunidade. A grande maioria dos estudos fala que atividade física realizada de forma frequente, intensidade moderada, melhora a imunidade. Então, de onde vem a informação de que pode piorar a imunidade? Vem de estudos que fizeram o seguinte tipo de desenho, tá? Indivíduos participavam de provas de altíssimo volume, então maratonas, ultramaratonas, triatlon, atividades assim, e nos dias que se sucediam a essa prova, percebiam que essas pessoas tinham mais frequência de infecções virais respiratórias, gripe,
né, do que em outros momentos da vida delas que não eram após essas provas. Agora, é óbvio, a gente está comparando aí provas de altíssimo volume, de altíssima intensidade. Então, esse tipo de atividade, sim, poderia piorar a imunidade, né? Baixar um pouco a imunidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando usa uma informação, mesmo que gerada cientificamente, sem entender qual foi o desenho do estudo, qual era a população que estava sendo estudada. E daí, então, assim, deve-se fazer atividade física durante a pandemia? Sim. E atividade física? Moderada. Ok, intensidade moderada. Mas, e aí? Como é que a gente libera essas pessoas para realizar seus exercícios ou seus esportes, como foi a pergunta do título, né? E aí existe um protocolo, existe uma sequência de avaliações que nós que trabalhamos com medicina do esporte, com cardiologia do esporte, que nós fazemos. Isso se chama avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação seria aquela consulta, acompanhada ou não de exames complementares, que vai dizer, olha, está tudo certo para você poder fazer a sua prática esportiva. Ou mais ainda, olha, está tudo certo desde que você faça desta forma. Então, é para orientar o indivíduo a liberar, né, dar o tal famoso atestado da prática, da liberação da academia, né, como o pessoal fala, mas orientar esse indivíduo. E aí vem uma diretriz recém-publicada, tá, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, específica para avaliação pré-participação na situação da pandemia. Mais ainda, no pós-Covid, ou seja, os indivíduos que tiveram infecção pelo Covid e agora querem retornar à sua prática de exercícios ou sua prática esportiva. Mas a pessoa já fazia atividade física antes, por que ela precisa de avaliação pré-participação? Porque se considera que quem teve a infecção pelo Covid ficou parado um tempo, né? E mais do que isso, além de ter ficado parado um tempo, é importante que a gente use esse momento para identificar se houve ou não agressão cardíaca e estratificar o risco desse indivíduo voltar para a prática de exercícios ou esportiva que ele tinha pré-Covid ou pré-pandemia. Tá? Então, essa é a ideia desse documento que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Primeira dúvida é, quando que essa pessoa que teve infecção pelo Covid deve ser avaliada? Bom, e quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando o seguinte, avaliação para liberar para a atividade física. Então, quando que essa pessoa começa a poder pensar nisso, tá? De acordo com essa diretriz, 14 dias. 14 dias após o diagnóstico, se a pessoa não teve sintomas, então não teve sintoma, mas, por exemplo, teve um contactante, fez um exame que comprovou que você estava infectado pelo Covid. Então, tem que esperar 14 dias para fazer essa avaliação e para poder ser liberado para retorno à prática de treinamento físico, tá? E para quem teve sintomas, após 14 dias, sem sintomas. Tá? Então, essa é a orientação da diretriz. E quando a gente fala de avaliação pré-participação, existem duas correntes, tá, pessoal? Para quem não está muito acostumado com isso. Existe a corrente americana que fala o seguinte, ó, anamnese e exame físico resolvem essa história. E existe a corrente europeia, que fala anamnese, exame físico e eletrocardiograma resolvem essa história. O que eu digo resolvem essa história? São os exames, né, as avaliações necessárias para você poder dizer se alguém está apto ou não a praticar atividade, a praticar exercícios. Lembrando que se houver alterações nessas avaliações iniciais, aí você pode prosseguir uma investigação, pode ser necessária uma investigação mais aprofundada para poder finalmente definir o que essa pessoa pode ou não pode fazer. Em geral, tá, as diretrizes brasileiras seguem essa corrente europeia. Então, seria anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Mas olha aqui um parêntese, que quando a gente faz anamnese, exame físico e eletrocardiograma, restam aí em torno de 30% a 40% das causas. E isso eu estou falando, não tem nada a ver com Covid, tá? Antes do Covid. Restam aí 30% a 40% das possíveis causas de morte súbita que não são detectados por esses métodos. Ou seja, como morte súbita é um evento raro, acaba se considerando que o custo disso ia ser muito alto, então
fica com anamnese e exame físico e eletro, e os outros, enfim, vão passar, tá? Não é o que eu concordo, mas é a diretriz brasileira. E aí, quando vem essa diretriz do Covid, né, que eu estou chamando de diretriz do Covid, mas a diretriz de avaliação pré-participação após a infecção pelo Covid, já é uma diretriz muito mais preocupada em relação a não liberar quem realmente não tem, quem não tem condições de ser liberado. Então, essa diretriz, ela enfatiza, né, o papel do teste ergométrico, do teste cardiopulmonar, do ecocardiograma. Então, uma diretriz muito mais armada do ponto de vista de métodos diagnósticos, justamente para não deixar passar nada. Então, nessa diretriz, ela reforça a necessidade do teste ergométrico, mas, é claro, deixa bem simples a informação de que, olha, teste ergométrico seria uma boa fazer? Sim, mas, cara, o melhor exame nessas situações de avaliação para liberação pré-participação é o teste cardiopulmonar de exercício, tá? A ergospirometria, que é um exame, inclusive, que eu faço e tenho muito orgulho de dizer que aprendi no Laboratório de Ciências do Exercício quando eu era estudante de medicina, bolsista de iniciação científica. Até hoje eu faço esse exame. E aí, o teste cardiopulmonar de exercício, então, é o exame padrão ouro, tá? Para avaliação de capacidade funcional e, mais do que isso, para avaliação da fisiopatologia, né, o entendimento fisiopatológico do indivíduo que está com queixa relacionada ao exercício, seja fadiga, seja dispneia, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre fadiga e vocês vão entender a importância dessa avaliação, tá? Então, de acordo com essa diretriz, o teste cardiopulmonar de exercício, ele está indicado para todos os indivíduos pós-Covid que mantêm dispneia e que precisam de esclarecimento dessa dispneia, e todos aqueles que tiveram formas moderadas ou graves da doença, eu já vou mostrar o que é leve, moderada e grave da doença, para todos os atletas competitivos. Então, se você visa performance, se você teve Covid moderado ou grave, você tem que fazer esse teste cardiopulmonar de exercício para poder ter certeza que está tudo bem para ser liberado para a prática esportiva. Tá? O ecocardiograma, de certa forma, nessa diretriz, é encarado de forma semelhante ao teste cardiopulmonar, ou seja, precisa fazer também. E eu já vou mostrar para vocês os fluxogramas e vai ficar muito mais simples de entender. Tá? É claro que a preocupação primária é a miopericardite, porém, existem outras alterações que podem ser detectadas pelo ecocardiograma e que vão ser importantes para orientar esse indivíduo para o retorno à prática esportiva. E vale lembrar que da mesma forma que eu falei, o teste ergométrico é uma boa, mas se você puder fazer o teste cardiopulmonar é muito melhor, o ecocardiograma também tem suas técnicas avançadas. E, especificamente, o ecocardiograma com strain, tá? Com a análise do strain, vai ser a técnica melhor para avaliar esses indivíduos no pós-Covid. É a técnica que eu já uso normalmente para avaliação de indivíduos que praticam atividade física, independente de terem tido Covid ou não. Tá? Vale lembrar que existem as alterações morfológicas, as alterações anatômicas que acontecem no atleta, no indivíduo bem treinado, que são adaptações fisiológicas ao treinamento. Então, é importante que o ecocardiografista que está avaliando esse indivíduo seja capaz de identificar, né, seja uma pessoa que já conhece o coração de atleta, para entender o que é alteração pelo treinamento e o que é eventual alteração pelo Covid ou por outras doenças, tá? Então, conforme eu falei, né, o strain é um exame excelente para a gente avaliar, é uma técnica ecocardiográfica excelente para a gente avaliar risco, tá? E acometimento cardíaco pelo Covid. A ressonância magnética também vai ter seu papel, claro, se a gente está falando de miocardite, de agressões cardíacas pelo Covid ou pela inflamação, pela doença em si, não agressão direta pelo vírus, é claro que a ressonância também vai ter o seu papel. E nós já vamos ver os fluxogramas para uso desses métodos, tá?
Então, esses fluxogramas, eles se baseiam, eles dividem os indivíduos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo de esportista recreativo, e essa diretriz tem uma outra coisa interessante, que ela junta os indivíduos que praticam a atividade física ou esportiva com o objetivo de performance, que participam de algumas competições, mesmo que não sejam atletas profissionais, ela coloca junto. O que é bem interessante, porque a gente tem muitos indivíduos, quem trabalha com medicina do esporte vê muito isso, muitos indivíduos que têm suas profissões, que não são atletas, mas que treinam como atletas, que têm uma vida como se fosse de atleta, só que também tem o seu momento durante o dia que vai lá, coloca, né, um terno e vai trabalhar, coloca a sua roupa social e vai trabalhar. Então, ela divide nessas duas populações e leva em consideração também a classificação da infecção, né, do acometimento pelo Covid. Então, tem o Covid leve, o Covid moderado e o Covid grave. Covid leve é aquele indivíduo que não foi internado, não precisou de suporte ventilatório qualquer, teve sintomas leves por 14 dias no máximo. O Covid moderado já entram os indivíduos que tiveram dispneia, que tiveram baixa saturação, e entram todos os que tiveram evidência radiológica de acometimento pulmonar. Então, percebe, o leve, né, a gente viu muito, e tem visto muito, né, aquela pessoa assim, ficou em casa, mas teve um acometimento pulmonar ali, tomograficamente falando. E pela classificação, essa pessoa já é considerada moderada, tá? Covid moderado. E o Covid grave é aquele que ficou internado em UTI, que precisou de ventilação mecânica, ou aquele que teve acometimento cardíaco. Tá? Então, qualquer acometimento cardíaco já entra em Covid grave. Tá? E aí está aqui o fluxograma de avaliação para esses indivíduos. Né? O indivíduo com Covid leve, ele vai precisar passar por anamnese, exame físico, eletro, e considerar o uso de troponina, a análise da troponina. E o Covid moderado e o Covid grave já entram, além desses exames, ecocardiograma e teste de exercício. No Covid grave ainda entra também a consideração, a avaliação quanto à ressonância magnética cardíaca e, é claro, de acordo com as alterações que vão sendo encontradas, a gente vai liberar ou, enfim, avaliar mais aprofundadamente, tá? No Covid, no esportista competitivo e atleta, já praticamente entra eco e considera-se a ressonância para todos os quadros de Covid moderado e de Covid grave. Então, percebam que é uma diretriz muito armada do ponto de vista de exames complementares, mas justamente porque a gente está numa situação em que a gente não sabe o tamanho do problema. Então, é natural que a gente tenha essa preocupação maior de fazer mais exames antes de liberar para a prática de atividade física, principalmente de maior intensidade. A outra questão que é importante quando a gente fala de liberação para a prática esportiva é o acometimento músculo-esquelético. Né? Muito se falou sobre avaliação, sobre acometimento pulmonar, tem se falado sobre acometimento cardíaco, e não se vê muitos comentários sobre acometimento músculo-esquelético. Porém, cerca de 50% dos pacientes que tiveram Covid tem queixa de fadiga, mialgia, artralgia. Então, são muitas queixas osteo-mioarticulares que, além de influenciarem na qualidade de vida desses pacientes, também precisam ser consideradas quando a gente fala de liberação para a prática esportiva. Né? E agora, mais recentemente, tem sido muito falado sobre o long Covid. Eu fiz essa busca no PubMed no final de semana agora, e encontrei só 23 artigos falando sobre long Covid. Né? E eu botei aqui essa hashtag long Covid, porque a maioria desses artigos eram artigos mais do ponto de vista de ciências sociais, como esse aqui, falando sobre a primeira doença, né, que é o long Covid, que é aquele que tem muitas pessoas chamam de Covid crônico, mas o long Covid é a manutenção de sintomas, né, prolongadamente ao longo depois do início da infecção, realmente. Essa é a primeira doença que é batizada pelos pacientes. Tá? Então, é um movimento, esse hashtag long Covid aqui é um movimento grande, e a doença acabou ganhando o nome de long Covid porque foi batizada pelos pacientes, foi como começou a ser chamada no Twitter e em outras redes sociais. O fato é que esse long Covid, ele está
sim, acometendo muita gente e ainda não conseguiu chamar a atenção que merece da comunidade científica. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um dado italiano, fala que 87,4%, olha só, né? Quase todo mundo, 87,4% dos pacientes hospitalizados por Covid apresentam ainda pelo menos um sintoma 60 dias após o início do quadro clínico. E esses sintomas, muitas vezes, eles oscilam, e isso gera muita dificuldade para os pacientes. Primeiro, que ninguém sabe direito o que é. Segundo, que efetivamente atrapalha a qualidade de vida, a capacidade funcional desses indivíduos, e mais ainda, está gerando um preconceito muito grande dentro das suas próprias famílias, dentro da comunidade de trabalho, porque as pessoas, como não têm informação, as pessoas que não estão sofrendo com essa situação acabam julgando o indivíduo que está se queixando como é molenga, está deprimido, teve uma infecção há 3 meses e continua aí reclamando. Então, isso tem gerado muita angústia desses pacientes, e eu tenho acompanhado alguns deles, e realmente é muito desesperador ter um quadro clínico que te incapacita e que ninguém sabe nada sobre isso. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, e eu queria mostrar um pouquinho o que a gente tem feito em relação a isso, eu achei interessante esse artigo. O que é esse artigo aqui? 39 médicos ingleses que tiveram infecção pelo Covid-19, tá, pessoal? E esse long Covid não necessariamente é aquela infecção gravíssima, que o paciente ficou no CTI, à beira da morte, nada disso. Pelo menos os pacientes que eu tenho pego e que eu tenho visto na literatura, na pouca literatura, muitas das vezes são indivíduos que tiveram um quadro leve de Covid, tá? E esses 39 médicos, eles foram acometidos pelo Covid e mantinham os sintomas prolongadamente, meses após. E eles começaram a trazer a atenção da comunidade científica para, gente, olha só, a gente precisa entender qual é a fisiopatologia disso aí, o que está acontecendo. A gente não está mais infectando ninguém, mas a gente está sintomático. O que é isso? E aí, a nossa perspectiva, tá, é que provavelmente o que está acontecendo, entre outras coisas, é uma disfunção autonômica. Tá? Nos pacientes, eu achei esse artigo falando sobre disfunção autonômica, e nos pacientes que eu tenho acompanhado com long Covid, e não só eu, tem a Joelma Dominato também, que é doutoranda do programa, é médica também, e tem pacientes que ela está acompanhando, ela também encontrou desautonomia nesses pacientes. Tá? E aí isso me fez lembrar, né, o quanto a gente vem estudando desautonomia e sistema nervoso autônomo, especificamente no programa de ciências cardiovasculares da UF, né? A gente tem uma linha há muito tempo, há 20 anos eu posso falar, uma linha de doença autonômica cardiovascular, então, que caiu muito bem nesse momento de falta de informação. Então, isso aqui é um exemplo só para vocês terem uma ideia dos valores, né? Essa é uma paciente médica de 47 anos de idade, teve início do quadro clínico com Covid em 10 de abril. Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro e ela continua sintomática, ou seja, ela passou praticamente o ano inteiro sintomática. E esses são os valores dos testes autonômicos dela. Tá? Esse primeiro aqui está escrito Valsalva, mas não é Valsalva, não, é arritmia sinusal respiratória. Então, são testes que nós fazemos e tem valor de referência. E a gente percebe que os índices autonômicos dela são todos abaixo do valor de referência, exceto o ortostatismo ativo. Então, de 4 testes, ela tem 3 testes alterados, e isso comprova a desautonomia, e isso é o que nós temos visto em muitos desses pacientes. Conforme eu falei, existe essa linha de pesquisa na UF já há muito tempo, né, no programa de ciências cardiovasculares, e eu comecei, com essa história de Covid e desautonomia e tal, eu comecei a lembrar do quanto eu mesma tinha participado já dessas linhas. Meu mestrado foi em sistema nervoso autônomo e cardiologia, e esse aqui é um artigo que eu tenho muito amor por ele. Foi o primeiro artigo que eu publiquei. Eu era estudante de medicina ainda, aí da UF, e era um artigo já discutindo, né? A gente já sabia que tinha disfunção parasimpática nos pacientes com doença coronariana, não tinha nada de Covid naquela época, falando do ano 2000, esse artigo é de 2000, foi publicado no American Heart Journal, e
A gente sabia da disfunção parasimpática nos pacientes com doença coronariana e a gente não sabia o tratamento. E hoje, né, em 2020, continuamos sem esse tratamento. Esse aqui é um outro artigo que eu publiquei agora, já eu e o professor Antônio Cláudio, né, que é meu mentor. Nós publicamos em 2017 aqui no JACC, também discutindo essa questão da estimulação parasimpática e como fazer isso. Então, perceba que é um problema que já nos circunda há muito tempo, tá? E a gente está começando agora aqui na UF, no programa de Ciências Cardiovasculares, linhas de pesquisa. Tem uma tese de mestrado da doutora Sabrina Pedrosa e uma tese de doutorado da doutora Joelma Dominato, justamente tentando oferecer, né, estudar opções de tratamento para esses pacientes com long COVID e fadiga e desautonomia. Então, tem coisa boa para vir por aí, tá? Bom, já conversamos sobre avaliação pré-participação, sobre long COVID. Digamos que o indivíduo tenha sido avaliado e que está tudo certo e que está pronto para voltar para a prática, para o treinamento físico. E aí, como é que faz? Qual é a progressão, né? Qual é a carga e qual é a progressão de treinamento, né, para essas pessoas? Tem que reduzir a carga, tá? Mas antes do Covid eu estava treinando super bem e tal. Tem que reduzir, não tem jeito. Então, esse já é o padrão para retorno pós-parada, pós-interrupção de treinamento por um tempo. Isso vale para quem quebra o pé, para quem, enfim, precisa fazer uma cirurgia, para quem tem uma infecção, para quem tem Covid. Então, ficou parado? Beleza. Quando voltar, na primeira semana, reduz o volume semanal, volume de treino semanal em 50% do que era pré-parar, né? Depois, na segunda semana, já vai estar um pouquinho melhor, vai ficar com redução de 30%. Na terceira semana, 20%. Isso sempre em relação ao que era no pré-período de interrupção, tá? Na quarta semana, reduz em 10%, ou seja, só depois de um mês que ela volta para o nível de intensidade proposto para o que estava no pré-interrupção. Tá? Então, isso é muito importante para evitar lesão, para evitar novas interrupções, para observar como que o indivíduo está respondendo àquela sobrecarga. Então, essa é uma orientação bem interessante, tá? Claro que nesse momento a gente está aumentando, infelizmente, né, os números estão aumentando aqui no Rio de Janeiro, e existe essa preocupação também sobre reinfecção, né? E até agora os artigos discutem se, na verdade, os casos de pessoas que foram infectadas lá em abril, março, e agora estão apresentando novamente o quadro de Covid, se é uma reinfecção, se é uma reativação da infecção lá de trás. Então, isso também é importante da gente discutir. O Comitê Olímpico Brasileiro lançou recentemente uma série de livretos sobre cuidados com Covid-19, e a informação que eu achei mais interessante dessa série de livretos era uma distribuição, uma classificação das modalidades esportivas de acordo com o risco de transmissão de Covid. Então, as modalidades foram divididas em nível 1, 2 e 3, tá? Sendo 1 o maior risco de transmissão e 3 o menor risco. É claro que no maior risco nós temos as modalidades onde o contato é obrigatório. Então, entram aí as minhas modalidades, as modalidades a modalidade que eu pratico, que é o kickboxing, mas entram as modalidades de luta, principalmente, como alto risco de transmissão. Como nível 2, médio risco de transmissão, aquela em que existe um contato próximo, sustentado, mas que de repente dá para usar um material de proteção, dá para evitar um pouco o contato. Então, entram aí as modalidades, principalmente as modalidades coletivas, né? Basquete, vôlei, beisebol, polo, ginástica, enfim, várias modalidades desse tipo. E aí, finalmente, o nível 3 seria o baixo risco de transmissão, que são aquelas que você realiza sozinho e sem ninguém do lado. Então, tiro, natação, que você está ali na sua raia, quietinho, canoagem individual, caiaque individual. Então, aquelas modalidades que são individuais e sozinho mesmo, né? Tipo, tô só eu e eu ali, eu e Deus. Então, essas são as modalidades de baixo risco de transmissão, tá? Eu já estou acabando, mas algo que foi muito discutido também foi o uso de máscara, né? Eu tenho que treinar de máscara, não tenho que treinar de máscara. Esse aí foi o primeiro artigo que saiu discutindo isso, tá?
Esse artigo eles compararam a máscara cirúrgica, aquela simples, com a máscara N95, para ver o quanto isso impactava durante a realização de um teste cardiopulmonar de exercício. Então, eles colocaram a máscara cirúrgica, está aqui por baixo, né, da máscara de teste cardiopulmonar, e aqui a máscara N95 também por baixo da máscara de teste cardiopulmonar, e compararam isso. O que esses artigos encontraram? Que para medidas de capacidade máxima respiratória, tá? VF1, PEF, essas medidas, é claro que a máscara atrapalha, tá? Só que quando a gente, então, para as medidas de espirometria de repouso, a máscara atrapalha, porque a gente pede capacidades máximas, volumes máximos, fluxos máximos. Só que durante o exercício físico, tá, realizado, mesmo o esforço máximo, normalmente a gente não chega nessas capacidades pulmonares máximas, o que costuma interromper fisiologicamente o nosso esforço máximo num teste cardiopulmonar é a capacidade cardiovascular e não a capacidade pulmonar. Então, a máscara cirúrgica praticamente não interferiu, tá, no VO2 máximo, no consumo máximo de oxigênio, mas a N95 sim, porque a N95 tem uma permeabilidade máxima ao ar. Tá? Então, existe uma barreira realmente de fluxo, de quantidade de litros de ar que passam por área da N95. A N95 não é uma máscara adequada para fazer atividade física. Agora, as máscaras de pano, as máscaras cirúrgicas podem ser interessantes. Lembrando que o que está atrapalhando o indivíduo a fazer atividade física, está limitando o indivíduo a fazer atividade física com máscara, e eu não estou falando mais da N95, eu estou falando da máscara cirúrgica ou da máscara de pano, não é uma limitação fisiológica. Tá? O que está acontecendo é o desconforto. Então, todas as medidas de desconforto, está úmida, está quente, está difícil de respirar, está coçando, está apertado, está salgado por causa do suor, não fica direito no rosto, o cheiro é ruim. Todas essas questões subjetivas de desconforto, né, pessoais de desconforto, sem dúvida a máscara atrapalha. Então, não estou dizendo que a máscara é super confortável, é tranquilo, não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo que as medidas fisiológicas que poderiam interromper ou prejudicar a capacidade de se exercitar, isso não acontece, tá? Então, pessoal, esse era o apanhado geral que eu tinha para trazer para vocês. Apesar de a gente estar falando de um tema que não tem nem um ano, né? Tem muita informação nova sobre Covid-19, sobre o que fazer com esses indivíduos. Fica aqui o meu recado para que as pessoas não deixem de se exercitar por conta da pandemia. É importante que a gente mantenha a nossa capacidade física, que é algo que é preditora de bom prognóstico para tantas outras doenças. A gente consegue melhorar a nossa imunidade, mas a gente precisa fazer atividade física de forma direcionada, bem orientada, sem exageros, para também não ter prejuízo para a nossa imunidade. Tá? Era isso que eu tinha para apresentar. Aqui estão os meus contatos, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o meu arroba do Instagram, e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, professora Renata. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença na nossa jornada com um tema tão relevante assim. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade a respeito desse assunto, embora a minha área de pesquisa não seja fisiologia do exercício. Mas acho também porque eu não descobri a fisiologia do exercício a tempo, porque eu acho que ela seria uma grande concorrente da farmacologia, que é a minha área de interesse. Eu acho muito, muito legal, mas eu tenho interesse sim, porque eu pratico exercício físico, né? Então tenho interesse profissional e pessoal. A gente tem pergunta no chat, eu também vou convidar os que estão presentes na sala virtual para fazerem perguntas, se assim desejarem, mas eu já queria quebrar o gelo eu fazendo as minhas perguntas, né? A primeira que eu ia perguntar era do uso da máscara. Vamos lá. Que você terminou falando, né, do uso da máscara. Então, pelo que eu entendi, embora a gente experiencie uma série de desconfortos, o rendimento exatamente no exercício não seria afetado. Não, só é afetado pelo nosso desconforto.
Uhum. tá? Mas se você tiver como desligar o desconforto e seguir, você vai ter um teste, mesmo em esforços de altíssima intensidade, esforços máximos, você vai ter um teste muito bem parecido com o que seria sem a máscara. Tá? O problema é que é óbvio, a gente faz atividade física e, enfim, se o tênis estiver apertado, vai incomodar, se o top estiver com a etiqueta pinicando, vai incomodar, e a máscara vai incomodar também. Então, É o novo uma acessório, questão... né? É um É novo o novo acessório, é isso acessório. aí. É isso aí. Certo. As outras duas perguntas que eu tenho versam sobre o seguinte aspecto. Eu acho que, como eu falei para os participantes da sessão anterior, eu estou aqui com um olho no passarinho, outro olho no gato, né? Monitorando o chat, fazendo várias coisas, então não sei se eu perdi. Mas, assim, acho que a palestra teve um foco, né, nas pessoas que praticavam exercício físico e vão retornar. Mas, assim, tem alguma diferença de protocolo? Se o indivíduo em si já tinha uma doença cardiovascular prévia, hipertensão, outra, porque você falou, inclusive, da desautonomia, e aí, não sei se esse paciente, embora já seja grupo de risco, né, mas o desfecho sendo positivo, se não vai ter maiores repercussões em relação ao exercício, a própria resposta aos medicamentos que ele já costumava tomar, né? Então, fiquei com essa pergunta na cabeça. Não, sem dúvida. A diretriz que eu trouxe para vocês é uma diretriz específica para quem teve Covid, né? Mas a gente tem já todos nossos protocolos para liberação para a prática de exercícios ou de esportes para quem tem doenças cardiovasculares, tá? O que cabe agora é juntar as duas coisas, porque a gente pode ter diversas situações. Pode ter a pessoa que tinha doença ou que já não tinha doença, a pessoa que, tendo ou não tendo, passou ou não passou pelo Covid, e a pessoa que, tendo ou não tendo, passou ou não passou pelo Covid, se ela já fazia atividade física ou se ela não fazia e agora ela vai começar. Então, percebe que são várias combinações possíveis aí. E aí vai ter um critério para liberar cada uma delas. Agora, sem dúvida, o primeiro passo para qualquer um desses exemplos que eu dei é passar por um médico que entenda de exercício. Então, isso também é importante, porque as pessoas falam assim, eu preciso do atestado. Bate lá na porta do vizinho, que é pediatra, o paciente tem 70 anos, ele bate no pediatra e fala, me dá um atestado para eu ir para a academia amanhã? Eu não estou falando mal do pediatra. O que eu estou falando é que cada um sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu dei um exemplo extremo, assim. Então, não é só o atestado, é como que aquele atestado é gerado. Não é só o papel. Pegar o papel, ok, mas será que aquela informação que está ali no papel está sendo suficiente para te proteger, para te orientar adequadamente? Então, passar por um profissional que seja confortável com a área de exercício é extremamente importante. Seja um cardiologista que milita na área de esporte, seja um médico do exercício, enfim, alguém que está acostumado a lidar com isso, porque são muitos protocolos. E existem muitos detalhes. Então, aquele paciente tem que passar por alguém especializado para entender toda a situação daquele indivíduo, que é pessoal, né? São detalhes pessoais, não é todo mundo igual, a todo mundo que teve Covid é igual? Não, não é. E, enfim, se a gente pensar em todo mundo, tem muitas individualidades e que vão ser importantes para definir quais exames são necessários e como liberar essa pessoa para que ela tenha duas coisas, né? O melhor do treinamento, porque o treinamento exige sobrecarga, o treinamento exige dedicação e ninguém quer ficar treinando para não ter benefício. Né? Aquela velha história assim, vai caminhar aqui no Rio tem muito isso, vai caminhar na praia, mas não abusa. Cara, para uma pessoa que está acostumada a correr e caminhar na praia, vai ser legal para ver o mar, para tomar uma água de coco, mas não vai melhorar em nada a capacidade física daquele indivíduo. Então, tem dose certa do exercício, e o médico que vai fazer a liberação pode ajudar também nessa estruturação da dose aí do treinamento. Essa consciência é muito importante, né? E eu fico com receio de não ser uma ideia amplamente divulgada. Acho que a sua palestra realmente ela merece ampla divulgação, porque eu não tenho certeza se nesse retorno os profissionais envolvidos estão de fato, assim, considerando todas as questões que você mostrou na sua palestra em relação à dose do exercício, né? Então,
realmente eu fico com essa preocupação. Eu tenho uma terceira pergunta aqui, mas eu vou reservar, porque a gente tem perguntinhas no chat. Também queria abrir para os colegas que estão presentes na sala, professor Gabriel, professora Natália, os alunos também que estão nos ajudando aqui, o Leonardo, a Aline, Leidiane, Thaís, Areta, Lívia, fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas, né? Se vocês preferirem, bota aqui no chat que eu repasso para a professora Renata. Quem quiser abrir a câmera aí, os professores, fiquem à vontade. A gente tem uma primeira pergunta, professora Renata, do Sérgio Polseiro, que ele questiona quais exames seriam necessários para um paciente saudável que engordou na pandemia e teve Covid e quer voltar. Então, a gente precisa saber esse teve Covid, o que é o teve Covid, né? Como eu mostrei, tem duas coisas importantes. O que é quer voltar é o que a pessoa fazia antes. Ele era um superatleta, ele visava performance, participava de algumas competições, ou ele dava sua caminhada 3 vezes por semana, né? Porque a gente separa se esse indivíduo é um indivíduo esportista, né? Ou seja, um praticante, ou um praticante recreativo, ou se ele entra na categoria atleta / esportista competitivo. Isso aí já muda porque a interpretação de necessidade de exame já muda. A outra questão é esse teve Covid. Foi um Covid leve, um Covid moderado ou um Covid grave? Então, qual é a orientação basicona aí? Basicona é que vai ter que ir no médico. Porque o médico bem orientado, ele vai fazer pelo menos para qualquer uma dessas pessoas aí, qualquer uma dessas variações que eu considerei dentro dessa pergunta. Anamnese, exame físico, eletrocardiograma, provavelmente dosagem de troponina, dependendo do grau de acometimento aí pelo COVID. E aí, idealmente, teste cardiopulmonar e ecocardiograma. Tá? Na grande maioria dessas combinações, isso daí vai ser o início. Aí, a partir daí, a gente vê o que mais que precisa. Mas por essa diretriz, salvo os casos de COVID muito leve, em quem não visa performance, a resposta inicial é essa que eu dei. Para os outros, para esses de COVID leve, que não visam performance, pelo menos anamnese, exame físico, eletrocardiograma e considerar esses outros exames que eu falei. Então, é uma bateria de exames aí. Certo. O Leonardo Alves está perguntando como fica a troca térmica realizada pelo pulmão com o uso de máscara. Muito boa, Léo. Vou chamar de Léo porque eu conheço. Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? A máscara, ela tende a aquecer o ar, né? Enfim, fica mais quente ali. E aí é bacana porque quando começaram essas discussões de Covid, máscara, não sei o que lá, resgatamos, e eu acho que talvez eu já tenha conversado com o Léo sobre isso, talvez até por isso que ele tenha trazido essa pergunta. Resgatamos artigos da década de 70, da década de 80, que falavam sobre asma induzida pelo exercício em indivíduos que moram em regiões frias. E frias mesmo, eu não estou falando frio aqui, Porto Alegre, não. Estou falando Suíça, Suécia, né? O norte lá europeu, os Alpes. E aí viram o seguinte, é muito mais comum asma induzida pelo exercício em lugares frios, né? Em pessoas que moram no frio do que em pessoas de países tropicais. E o motivo disso é a reação que os brônquios fazem à aspiração do ar frio. E aí viram que nesses países frios não é incomum que a pessoa faça exercício com algo como se fosse uma echarpe, um cachecol, alguma coisa aqui na frente do rosto. Não necessariamente aquela máscara ninja, mas algo que esteja aqui pela frente. E aí fizeram estudos e viram que quando a pessoa faz exercício com esse tipo de anteparo no rosto, ela tem menos crise de asma induzida pelo exercício. Então, pelo menos para isso, a máscara melhora. Tá? Não temos estudos comprovando. É claro que a gente tem paciente com asma induzida pelo exercício aqui no Brasil também, que é quente. Não tem estudo mostrando isso no Brasil, mas essa questão do maior aquecimento do ar inspirado tende a diminuir a asma induzida pelo exercício. Então, pelo menos para isso, a máscara serve, dá um conforto aí. O professor Gabriel também gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Gabriel, a câmera, pode perguntar. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Sim.
Oi, Renata, obrigado pela palestra, assim, incrível, acho que foi uma das palestras mais completas que eu vi sobre o tema, né? Eu também anotei umas coisas, falei, ela não vai falar disso, não vai falar de máscara, vou perguntar. Aí você falou, enfim. Mas, assim, um aspecto da palestra que eu achei muito interessante, eu acho que vai ser tema aí para a gente discutir em diversas ocasiões, mas é a questão realmente do long COVID, né? Desse período Uhum, que a pessoa já teve a doença, umas passaram de uma forma, outras passaram de outras, e é um período que existe uma lacuna, a gente não sabe exatamente como cada pessoa vai evoluir, né? E aí, assim, eu li algumas coisas sobre o tema, eu vi alguns estudos mostrando que a pessoa passa pela Covid e recupera a função pulmonar, enfim. Só que eu tive uma questão prática. Um amigo meu teve Covid, passou muito bem, falou que sentiu sintomas leves, e aí aí ele voltou a fazer exercício, aí ele foi fazer treinamento da musculatura inspiratória. E ele começou a se uhum, sentir mal. Aí o que ele fez? Ele foi fazer uma espirometria. E aí ele fez a espirometria, estava com um caráter assim obstrutivo, né? uhum. E ele não, durante o Covid, ele não acompanhou, né? Não sabe se isso já estava pior e melhorou um pouco, mas o fato é que nos valores de referência ele estava ainda com caráter obstrutivo. Então é uma coisa que pelos artigos, né, teoricamente você não vê. E aí a minha pergunta é assim, como que a gente pode tomar essa decisão do que investigar nesse paciente que chega por uma anamnese, né? O que a gente deve perguntar, e aí tanto os médicos como os profissionais aí do exercício, pessoas de educação física, o que ele tem que perguntar, até onde ele tem que ir para tentar avaliar o máximo de variáveis possíveis para saber se isso não vai influenciar na performance dele ou até na fadiga, na tolerância ao exercício, enfim. Eu queria saber a sua opinião. Perfeito. Obrigada pela tua pergunta, Gabriel. Obrigada pelo feedback aí da palestra também. Cara, é difícil, porque o que a gente tem visto, né? O Covid tem um acometimento sistêmico, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse acometimento ele varia muito entre os indivíduos e ele não respeita a gravidade inicial da doença. O que eu quero dizer com isso? Assim como o teu amigo que teve um Covid leve e depois percebeu que tinha um desconforto, eu te diria que quase todos os pacientes que eu tenho acompanhado com essas queixas tardias também tiveram Covid leve. Né? A gente estava muito no início da história, né, que estava aquela coisa de não tem respirador, ai meu Deus, vai morrer porque não tem respirador, etc. Quando a pessoa melhorava dos sintomas, falava, ufa, passei, tipo, acabou. E aí a gente foi vendo que não acabou. E muita gente não acabou, tá? E aí eu dividiria esses sintomas tardios, essas alterações tardias, em dois grupos, tá? E isso é um pensamento meu. Eu não li isso em lugar nenhum. Um grupo é o pessoal que ficou muito grave no CTI e tal, ficou muito tempo em ventilação mecânica e nutrição enteral, enfim, sedado, etc. E essas pessoas a gente já conhece de outras doenças, de outras situações, e são pessoas que evoluem com o que a gente chama de síndrome pós-CTI, né? Que é uma miopatia, uma neuropatia, uma perda importante de massa muscular, enfim, aquela pessoa que precisa ser reabilitada pela agressão do tratamento da terapia intensiva, independente da doença que ela teve, tá? Pode ter sido um trauma, um politrauma, pode ter sido um Covid, pode ter sido, enfim, qualquer coisa. E o outro grupo é a pessoa que efetivamente tem as sequelas do Covid, tá? E aí, respondendo mais objetivamente a sua pergunta de sintomas, o que a gente tem visto? Algum tipo de neurotropismo muito importante do vírus. E aí, nervo a gente tem no corpo inteiro, né? Então, o sistema nervoso autônomo é algo que a gente invariavelmente tem encontrado, tá? Desautonomia é algo que a gente tem encontrado. E aí você está perguntando de queixas. As queixas que eu vi, e estou falando tudo que eu vi, porque assim, não tem artigo falando isso, tá? Palpitação, taquicardia inapropriada, tá? Principalmente em quem treinava antes. A minha frequência cardíaca era 60, agora eu estou batendo 80 e pouco, que estranho. Isso não é só destreinamento,
Isso é desautonomia também. E aí essa pessoa está batendo 80 e pouco, está sentada no sofá, levanta para ir no banheiro, vai a 120, sabe? Assim, é uma taquicardia inapropriada realmente. Tonteira, queixa, né, como se fosse hipotensão postural. Então, de desautonomia seriam esses sintomas. Outros sintomas que a gente tem visto relacionados a sistema nervoso, e aí não mais sistema nervoso autônomo, tá? Formigamentos, parestesias, disestesias, sensação de queimação, onde não está queimando nada, dores em dorso, lombar, umas dores que também a pessoa não fez atividade física, não tem hérnia, não tem nada, e fica sentindo uma dor muscular, tá? Então, dor muscular e redução da força muscular. Isso eu vi muito, tá? Eu antes conseguia carregar esse engradado, e agora eu consigo, mas, nossa, parece que eu estou carregando 20 engradados. Então, isso também muito. Então, eu acho que é muito de comparar o indivíduo, principalmente em quem teve um Covid leve e que não ficou internado, não teve um monte de agressões pelo tratamento. Eu acho que o que essa pessoa está diferente do que ela era no antes do Covid. Em relação à capacidade física, já que foi a sua pergunta principal aí, porque aí dá para perceber. E a ideia de fazer o teste ergométrico, ou, né, o que eu preconizo que é fazer o teste cardiopulmonar, mas eu sei que não está disponível para todo mundo, é justamente entender qual é a situação atual de capacidade física desse indivíduo. Porque a pessoa passou por uma infecção. É difícil de, no dia a dia, para quem já tinha uma capacidade física boa e que mesmo que tenha perdido, continua relativamente bem, é difícil de dizer o quanto perdeu. Né? Se a pessoa tinha uma capacidade física boa e perdeu um pouco, no dia a dia, e ela não foi liberada para fazer atividade física, ela não vai perceber. Ela vai ficar cansada de andar dentro de casa, de subir um lance de escadas. Isso não vai acontecer. Para alguns do long Covid acontece, mas para quem já tinha uma capacidade física muito boa, não vai. Então, eu acho que a gente precisa de exame para poder entender o acometimento funcional e aí sim, multidisciplinarmente, reabilitar essa pessoa, porque é isso que a gente vai ter que fazer. E aí entra treinamento de força muscular respiratória, treinamento, contra resistência, treinamento dinâmico, treinamento aeróbico. Então, tem que reabilitar essa pessoa. Mas ela não está tão mal. Não, mas ela está pior do que ela já foi. Então, ela precisa reabilitar. E aí eu não estou falando que precisa ter reabilitação com o médico ali olhando, monitorizado, nada disso. Eu estou falando que precisa tornar aquela pessoa, trazer aquela pessoa de volta para o que ela era. Tá? É isso que eu tenho visto. Obrigado. Assim, Gabriela, é tão completo que assim, a gente fica com dúvida, ela responde mesmo na pergunta do colega, e responde quem já estava colocando outras coisas no chat, está respondendo tudo. A gente tem mais 2 perguntas já aqui formais, né? Uma da Érica Alvarenga, não sei se eu vou ler direito, porque, como eu falei, não é da minha área, né? É necessário troponina US na APP de esportistas competitivos? Ok, vamos lá, Érica. Érica também é uma amiga. Vamos lá, olha só. O que é necessário, né? Pela diretriz, e óbvio, eu sempre tenho uma criticazinha ou outra, né? Senão não seria eu. Mas pela diretriz, eles sugerem que faça a troponina sim, tá? Eu acho assim, mal não vai fazer. Mas o motivo de estarem sugerindo a troponina não é que a troponina fica alta, não tem estudo mostrando que a troponina fica alta no pós-infecção aguda, tá? O que eles fizeram? Pegaram os artigos que tem de aumento de troponina no paciente agudamente infectado pelo Covid, e aí, mais uma vez, eu estou reforçando a importância da gente conhecer metodologia, da gente saber ler um artigo científico para não tomar decisões sem prestar atenção na reprodutibilidade daquilo ali, né, na aplicabilidade daquilo ali. Então, eles pegaram artigos de pacientes infectados por Covid grave, CTI, enfim, terapia intensiva, enfim, paciente grave internado, viram a frequência de troponina aumentada nesses indivíduos e viram que o prognóstico intra-hospitalar era pior em quem tinha troponina aumentada do que quem não tinha. Beleza, é um cenário que intra-hospitalar. E aí,
sem se preocupar muito com metodologia e reprodutibilidade, etc., pegaram esse dado e falaram assim, para liberar para atividade física tem que ter a troponina. Cara, mal não vai fazer. Agora, dizer que preciso da troponina, eu acho que não preciso, porque o que a gente tem de dado é que a troponina aumentava no paciente que estava agudo, internado no CTI. Tá? Então, essa é a minha resposta. Mas pela Chegaria diretriz... tanto nesse caso, agudamente. Exatamente. Né? Agora, a diretriz reforça a troponina como um marcador para miocardite. Eu acho que a gente tem toda a parte clínica e de exames que já fazem parte da diretriz para dizer se o paciente tem miocardite aguda ou não. E é claro, o paciente com miocardite aguda ele não está liberado para a prática de nada, de nenhum tipo de treinamento, porque ainda tem infecção, né? Enfim, doença aguda, e aí é um paciente instável e que não pode ser liberado nem para fazer teste cardiopulmonar. A professora Karine Fernandes está perguntando sobre os jogadores de futebol que estão com reincidência de Covid. Se tem um estudo com eles de performance, de função respiratória? Não tem estudo sobre reincidência, tá? Essa discussão se é reincidência, se é reativação da infecção primária, então não tem, tá? Sobre performance e função respiratória, especificamente no futebol, não tem. Mas eu queria só contar uma historinha que eu acho que é importante para a gente, que não é futebol, o nosso futebol, é futebol americano. O que fizeram? Pegaram os atletas da Liga Universitária Americana, tá? E da Liga Alemã também, de futebol americano, tá? Alemão e americano. E começaram a estudar esses atletas jovens, tá? Universitários, que tinham tido Covid. E começaram a fazer ressonância em todo mundo, ressonância cardíaca. E viram que entre 16% e 20% desses atletas tinham fibrose no coração. Aí olha o tamanho do problema. A gente está falando de indivíduos jovens, superatletas, futebol americano, aqueles homens enormes, que são, imagina, Liga Universitária de Futebol Americano é o cara que daqui a 5 anos é a capa das revistas, né? E começaram a ver que tinha 20%, 16% a 20% desses atletas com fibrose, ou seja, poderiam ter tido miocardite, tá? E aí a discussão será que isso foi do Covid? Eu não sei se foi do Covid, eu não tinha um exame prévio para saber se antes do Covid já não era assim. A questão a fibrose, teoricamente, e claro, tem várias análises que a gente precisa fazer, mas o tamanho da fibrose, a repercussão da fibrose, se tem insuficiência cardíaca junto ou não, se há um foco de arritmia ou não, enfim, um monte de detalhes médicos. Mas é uma coisa que costuma proibir a pessoa de fazer esporte competitivo, com certa frequência. Eles falam, caramba, a gente tem um problemão aqui, a gente começou a fazer ressonância em todo mundo, e agora a gente tem 20% dos atletas que a gente pode falar, não dá mais para você ser atleta profissional, não. Aí isso gerou uma repercussão na comunidade científica e médica, e claro, a gente está falando de esporte competitivo, a gente está falando da profissão dos caras, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, e aí começaram a falar assim, não, vamos fazer o seguinte, para de fazer ressonância, a gente não quer mais saber disso, a gente não sabe o que faz, então para de fazer. Então a gente está nesse nível de estar perdido, entendeu? Porque você faz um exame, você detecta um problema e fala assim, não, eu não queria saber disso não, agora finge que eu não vi. E é isso que está acontecendo em relação ao futebol americano. Em relação ao futebol normal nosso, não tem muito estudo não, mas eu não duvido que os dados sejam parecidos. Uhum. O André Musmano está perguntando, muitas pessoas desejam voltar às academias para suas rotinas de treinamento, mas a segurança de compartilhar em ambientes fechados dificulta essa volta. Qual a sua opinião sobre a segurança nesses locais? Eu acho que está pior, sabe? Eu acho que a gente está novamente numa fase de aumento de números, principalmente aqui no estado do Rio, né? Aumento de números, o risco de infecção é maior. É claro que tem que tomar todos, assim, eu sou super a favor de academia e de treinamento, seja qual for. Mas, nesse momento, eu acho que é muito mais interessante treinar ao ar livre, evitar compartilhamento de equipamento, que na academia é muito difícil, por mais que você tome os cuidados e passe álcool gel e etc., é difícil, né? Tem a questão do suor,
e eu não estou falando que o suor passa a Covid, não, mas estou falando que quando a gente está treinando, a gente olha a esteira do lado, está toda cheia de suor, ela está também cheia de gotículas aéreas, né? Então, a higiene vai ser muito importante. Minha sugestão nesse momento é, se vai para academia fechada, evitar os horários de pico, tomar todos os cuidados, treinar de máscara, passar álcool em tudo que vai usar, enfim, acaba ficando chato o treino. Então, acho mais jogo ir para um ambiente externo e ter mais espaço livre. Essa é a minha sugestão para, enfim, nessa situação. Tá? Não dá para garantir 100% de segurança. Esse é um grande dilema, eu compartilhando minha experiência enquanto mãe, né? Minha filha faz danças, 3 modalidades de dança. A escola de balé é, obviamente, tradicional no balé, no jazz, e as danças mais modernas, né, não são tão procuradas e tal. Então, ao longo dessa pandemia, ela passou boa parte do tempo fazendo aula remota, mas, né, com essa pressão toda que houve, né, a flexibilização, as aulas voltaram, eu realmente não me senti confortável para mandá-la para as aulas de balé e de jazz, que eu achei as turmas muito cheias, não foi proposto exatamente um revezamento. E aí a única aula que ela está frequentando é a de hip hop, que é mais vazia, então dá para ficar mais espaçado, porque tem a questão da barra, né? Por mais que esteja de máscara, enfim, a sua opinião de, assim, profissional, né, da área, corrobora a minha preocupação enquanto mãe, que a gente fica um pouco burra se bobear. Porque a gente tem muito emocional envolvido, mas assim, é justamente nesse sentido que meu pensamento caminhava. É muito difícil de garantir segurança num ambiente de treino. Ainda mais academia, em que entra um, sai outro, não tem turma, né? Você está falando aí do balé, da dança, bem ou mal, tem ali o horário que entra, o horário que sai, dá para, né, controlar mais ou menos quem está dentro daquela sala. Na academia de musculação, você está começando o treino, tem outro que está acabando, tem outro que está pela metade, daqui a pouco chega outro. Então, assim, é um fluxo muito grande de pessoas. Então, é claro que o treinamento de força é importante, mas dá também para fazer treino de força ao ar livre, usar o peso do corpo, usar, né, alguns artefatos como peso. Não é a melhor das situações, mas acho que a gente precisa tomar cuidado dentro da academia, sim. Ah, ótimo, professora Renda. Queria compartilhar com você que tem aqui no chat vários elogios à sua palestra. Que bom. Todo mundo gostou muito, né? E conseguiu perceber a relevância do tema que você trouxe para nós. Muito obrigada. Se você puder ficar na sala conosco, a gente tem um encerramento, então, da nossa jornada, com a apresentação aí de alguns números e com a nossa sessão de premiação. Tá bom, vai ser um prazer. Queria agradecer novamente o convite, é sempre muito bom estar com vocês. Saí da UF já tem um tempo, mas continuo parte, sem dúvida, e agora e teses, e, enfim, estou muito feliz de ter podido dividir essas informações com vocês. Obrigada novamente e parabéns pelo evento. Sem dúvida foi muito bom, e que a gente possa repetir esse encontro mais vezes, né? E aí, chegando já um pouquinho avançado da hora, né, no nosso encerramento da 8ª Jornada Anual em Ciências Cardiovasculares, esse ano totalmente remota, superando aí alguns desafios